Bora falar de Hallowed Be Thy Name? Hey there! Se você tá chegando por aqui agora, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há quase 6 anos e sim, aqui a teacher também é guitarrista. Já tem um monte de vídeo explicando isso daí, você precisa assistir a primeira aula do Iron Maiden, inclusive, aqui nesse canal pra você entender esse plot twist. Mas bora então falar dessa música, porque além de ela ter sido uma das músicas mais pedidas por vocês, pra gente trazer aula por aqui, ela também é uma das músicas mais ouvidas da banda. Mas como se isso tudo já não bastasse, ela tá envolvida com algumas polêmicas e tem umas surpresas aí no meio do caminho. Então vamos começar que tem muita coisa pra gente ver. E claro, já vou aproveitar pra deixar o convite. Se inscreva aqui no canal e também dê o seu joinha. Ative o sino de notificações pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum conteúdo bacana aqui do canal. Posso contar com você? Então vamos nessa. E antes da gente começar, eu preciso fazer um alerta, tá? Eu não vou só te explicar o que é a letra, a gente não só vai aprender inglês através da letra, mas eu também gosto de trazer algumas interpretações. E eu conto com você pra você contribuir com a sua interpretação também. Vamos lá? Ok, ladies and gentlemen. Então a música já começa ali com um sino tocando, soando, com a guitarra e tal. E o que temos na letra? I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life and it doesn't have much time. Então aqui nesses dois primeiros versos nós temos o seguinte: I'm waiting in my cold cell. Então eu estou esperando, eu estou aguardando. I'm waiting, então é algo que está acontecendo naquele momento que ele está falando isso ou pensando isso. I'm waiting in my cold cell, dentro da minha cela gelada. Então o primeiro destaque aqui vai ser no in, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com as preposições no inglês e o in significa dentro. Então eu estou aqui esperando dentro da minha cela gelada. E aqui a gente tem cold e depois tem o cell, né? Cold, frio, cell, cela. Eu ia falar jaula, meu Deus. Então aqui a característica está vindo antes do que a gente está descrevendo. When, quando, the bell begins to chime. Quando o sino começa a tocar. Você já conhecia essa palavra antes? Chime. Chime. E esse chime é um tocar de ressoar. E é geralmente quando você faz assim, sabe? Em alguma coisa. Então, quando alguém toca um sino, quando alguém toca alguma coisa que ressoa de forma harmônica. Por isso que a gente não tem o play aqui, por exemplo. Caso você tenha se perguntado. E um detalhe incrível dessa primeira linha aqui, eu não sei se você percebeu, mas a gente tem 3 pronúncias diferentes aí para essa letra C. A gente tem k com cold, depois tem cell e agora chime, o que é uma dica legal de pronúncia aí para você prestar atenção. Então não é chime, vai ser chime. When the bell begins to chime. Reflecting on my past life and it doesn't have much time. Então mais uma vez, mais uma ação que está acontecendo ali naquele momento. I'm reflecting. Reflecting on my past life, então refletindo sobre a minha vida passada, no sentido da vida que aconteceu até aquele presente momento, não de vidas diferentes, né? Então a vida que passou, vida pregressa. And it doesn't have much time. E ela não tem muito tempo. Então essa parte é muito legal pra gente aprender o uso de it, porque o it, assim como você já deve ter ouvido, né, no inglês, ele tem essa função de ser ele ou ela, mas a gente não usa para pessoas. É geralmente assim, o restaurante, ele é muito bom. This restaurant, it is very good. Mesma coisa aqui, tá falando da life, da vida. Então, it doesn't have much time. Ela não tem muito tempo. 'Cause at 5 o'clock, they take me to the gallows pole. Because, né? Então a gente tem uma contração de because aqui, porque at 5 o'clock. Porque às 5, em ponto, they take me to the gallows pole. Eles me levam pra forca. Então, primeiro ponto. To take é levar, né? Então, they take me to the gallows pole. Eles me levam para a forca. E gallows pole significa forca. Eu lembro que eu cantava essa música e pra mim gallows era tipo, sei lá, um nome, mas eu não associava que poderia ser isso. Então, gallows pole. Pole em inglês é poste, tá? Poste, pole. Mas gallows pole, forca. The sands of time for me are running low. The sands of time for me are running low. Então, the sands of time são as areias do tempo que a gente pode associar com uma ampulheta. Então, a gente vira uma ampulheta
The sands of time for me are running low. Então, essas areias do tempo para mim estão correndo baixo, ou seja, estão se esgotando. Então, nessa cena, você pode imaginar alguém olhando para uma ampulheta que só tem um pouquinho de areia para cair, depois que cair, tudo ali acabou, já era. E essa é uma expressão muito comum em inglês, to run low. To run low significa que você tem pouco, bem pouco de alguma coisa. To run low. Por exemplo, we are running low on gas. We are running low on gas. A gente tem um pouco só, pouquíssimo de gasolina. Agora, caso você não tenha nada de gasolina, aí você pode falar we are running out of gas. We are running out of milk. A gente tá sem leite. We are running out of time. A gente tá sem tempo, ok? Então, running out of something é quando você não tem nada mais daquilo. E running low of something significa que você ainda tem, mas é muito pouco, muito escasso. E aí, você já sabia dessa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Daí a batera entra mais marcada, as guitarras entram também, vem a parte instrumental e a letra demora um pouco pra retomar. E um parênteses que eu preciso abrir aqui é que eu acho muito interessante essa diferença do ritmo da letra do começo para essa próxima parte que a gente vai entrar, porque o começo é bem esparramado, bem devagar, fica até fácil para cantar junto. Agora, a próxima e a última parte dessa letra é muito rápido, muito rápido. E pra mim tem a ver com a própria história da música. A gente tá desvendando aos pouquinhos, certo? Essa primeira estrofe, o que a gente tem é uma pessoa que tá presa. Claramente, na primeira linha a gente entende isso. Ela começa a pensar sobre a vida dela e ela sabe que ela está pronta pra ser executada, né? Então esse é o contexto que a gente tem, só que essa primeira estrofe. Então beleza, teve a parte instrumental, guitarra, dueto de guitarra, blá blá blá. Entra na segunda parte da letra. When the priest comes to read me the last rites. When the priest comes to read me the last rites. Então, when, mais uma vez, quando, the priest é o padre, comes to read me, vem para ler para mim, então veja aí mais uma vez, comes to read me, the last rites. Esses last rites são os últimos sacramentos ou as últimas passagens bíblicas, ou enfim, para que, né, eles consigam levar ele lá pro gallows pole às 5 horas da tarde, sabe? I take a look through the bars at the last sites. I take a look, então eu dou uma olhada, eu dou uma espionada. Lembrando que esse I não é falado, eu só tô trazendo aqui por contexto, então ele diz que ele dá uma última olhada through the bars, através das grades, das barras, at the last sights, pela última vez. E aqui pode ser pelos últimos suspiros também. Mas não termina aí, ele continua. Of a world that has gone very wrong for me. Então ele olha, ele dá esses últimos suspiros olhando, né, para a vista dele na cela, de uma vida que deu muito ruim pra ele, né? Então aqui ele usa world, mas eu acho que pra nós é mais comum dizer isso, né, que a vida dele deu ruim na vida dele, não no mundo dele em si. E aqui mais uma vez, é bem rápido. Can it be that there's some sort of error? Can it be that there's some sort of error? Então será possível que tenha ocorrido, que tenha acontecido algum tipo de erro? Can it be that there's some sort of error? E aqui esse there's é there is. Existe. Então a gente não usa o have nesse caso. Por mais que a gente esteja falando que existe, talvez exista um erro. Mas em inglês não é o have, a gente usa there is, por isso que ele tá aí. There's some sort of error. E esse sort of é kind of, type of, tipo de erro. Hard to stop the surmounting terror, or surmounting terror. Então, é difícil parar. It's hard to stop. Então, mais uma vez, ele não tá falando o it's do começo, mas é difícil. It's hard to stop, de parar. The surmounting, or surmounting terror. E surmounting é algo que é acumulativo. Então você pode até associar com a palavra monte, sabe? Surmounting. Então é como se houvesse um monte e tem cada vez alguma coisa ainda em cima desse monte. Cada vez maior, cada vez aumentando. É incontrolável. Surmounting terror. E eu disse duas pronúncias aqui, surmounting and surmounting, porque geralmente quando a gente tem o NT próximos ali, a gente cancela o som do T. E por quê? Porque a última sílaba não é a sílaba tônica. Então a gente consegue fazer essa mudança na pronúncia, tá? Então, provavelmente no inglês mais americano você vai ouvir surmounting e em inglês britânico surmounting. As duas estão corretas. Is it really the end? Not some crazy dream? Is it really the end?
not some crazy dream? Então aqui ele mais uma vez está fazendo uma pergunta, porque afinal de contas ele não está acreditando que a vida dele vai acabar. Então será possível que não há nenhum tipo de erro mesmo? É difícil parar com esse terror que só cresce. Será que esse realmente é o fim? Não é um sonho muito louco? E ele continua: Somebody please tell me that I'm dreaming. Somebody please tell me that I'm dreaming. Então alguém, por favor, qualquer pessoa, me diga que eu estou dormindo. Somebody, alguém. It's not easy to stop from screaming. It's not easy to stop from screaming. Então não é fácil de parar de gritar. Só que aqui eu não sei se você observou. Não sei, me diga se você observou. Mas eles usaram a mesma estrutura. Então antes foi dito hard to stop the surmounting terror, certo? Hard. It's hard. E aqui eles disseram it's not easy. Mas it's hard e it's not easy é a mesma coisa. Então, assim como eu sempre falo pra vocês em inglês, assim como no português ou qualquer que seja o idioma, mas aqui a gente tá pra falar do inglês, sempre tem mais de uma forma de falar o que você quer. Então, às vezes, você esqueceu a palavra hard, por exemplo. Mas se você lembrar de it's not easy, pronto, problema resolvido. Tá tudo certo. A mensagem foi passada, ok? Então, isso é muito importante lembrar. É algo que eu também sempre trago pra vocês quando a gente tá analisando principalmente Linkin Park, porque os caras usam muito dessa estratégia de composição, né? Principalmente de antônimos, de palavras com sentidos opostos. E aqui não, a gente tem sinônimos. São expressões que têm o mesmo sentido, ou sentido parecido, similar. E tô falando isso pra você ver o tanto que é legal quando a gente pode estudar inglês com música quando a gente tá observando. Não só quando a gente tá escutando a música. Se a gente para pra estudar a música. Isso te traz mais liberdade na comunicação. Então, vamos continuar. It's not easy to stop from screaming. Então, é difícil, não é fácil parar de gritar. E ele usa stop from screaming. Mas ele também poderia dizer refrain from screaming, que é evitar, segurar, parar. Ou se controlar, né? Refrain. E o que é legal, porque refrain também é refrão, né? Não só chorus. Refrain. Ai, o inglês é tão engraçado. The words escape me when I try to speak. The words escape me when I try to speak. As palavras me fogem, as palavras somem de mim quando eu tento falar. E eu percebi que o Bruce, ao vivo, ele gosta de substituir esse when por as. Então, the words escape me as I try to speak. No que eu tento falar, ao invés de quando eu tento falar. E mais pra frente a gente vai ver mais o uso de as aqui nessa música. Então, caso essa seja a sua dúvida, continua com a gente. Vamos para a quinta estrofe. Tears flow, but why am I crying? Tears flow, então as lágrimas fluem, as lágrimas caem, as lágrimas escorrem. Tears flow, but why am I crying? Mas por que eu estou chorando? Então, mais uma vez, mais uma ação contínua. Por que eu estou chorando? Why am I crying? After all, porque afinal, I'm not afraid of dying. Eu não tenho medo de morrer. I'm not afraid of dying. Então, quando a gente tem medo, we're afraid of something, ok? I'm afraid of heights, I'm afraid of spiders, I'm afraid of dying. What are you afraid of? Do que você tem medo? Caso você tenha medo de uma ação, como essa aqui, nesse caso, ela vai precisar vir com ing, porque a gente tem essa preposição, o of. Então, sempre quando a gente tem um verbo depois de uma preposição, ou melhor dizendo, 99% dos casos, ela vai precisar vir com ing, tá bom? Então, I'm afraid of climbing mountains. I'm afraid of taking the elevator. I'm afraid of jumping into the pool. I'm afraid of talking to you. Você já sabia dessa? A gente tem aula de ING aqui no canal, então dá uma olhadinha aqui na descrição que eu falo mais sobre isso nessa aula. Oiê, antes da gente seguir, me conta, tá gostando dessa aula? O que você aprendeu de novo até aqui? Deixa seu comentário aqui embaixo e aproveita também para deixar a próxima sugestão. Qual música eu devo trazer aqui pro canal? Me conta aqui. Don't I believe that there never is an end? Don't I believe that there never is an end? Eu não acredito que não há um fim, que nunca há um fim. Então, esse pedaço é o primeiro pedaço que a gente tem um pensamento diferente aqui na música. Porque desde o começo ele tá sofrendo, porque ele sabe que ele vai, né, ser levado ao gallows pole, mas aqui ele tá falando, eu tô chorando, mas por que eu tô chorando? Porque no final das contas eu não tenho medo de passar dessa pra melhor. E ele se questiona. Não é que eu tenho essa fé? Não é que eu tenho esse pensamento? Não é que eu acredito que nunca há um fim? Ele se faz muitas perguntas difíceis nessa música. Faz. Então, só pra vocês saberem, quando a gente faz uma pergunta assim na negativa, é muito comum a gente ter essa inversão do there is never
ser there never is an end. Então esse é o primeiro trecho da música que parece que ele cai em si, que ele se lembra que ele acredita numa força maior, que ele tem uma fé e etc. E que independente de qual seja as coisas que vão acontecer com ele nas próximas horas, ele tá bem. Então vamos continuar para poder entender qual que vai ser o final dessa história, né? Só que antes da última parte nós temos mais instrumental, mais guitarra. E agora a gente pode seguir. As the guards march me out to the courtyard. As the guards march me out to the courtyard. Então aqui é conforme os guardas me levam pro lado de fora, né, para o pátio. Detalhe aqui de pronúncia, hein? Por mais que a gente tenha um G-U-A, aqui não é guards, né, com som de U que a gente vai pronunciar, é guards, guards, é como se esse U não existisse aí. As the guards march me out to the courtyard. E esse as não é só conforme, mas também é no momento, né? Então, no momento em que os guardas me levam para fora no pátio, somebody cries from a cell, God be with you. Somebody cries from a cell, God be with you. E mais uma palavra que pode confundir a gente, que é o cries. A gente associa cry com chorar, né? Mas cry também é clamar. Hear my cry. Ouça o meu clamor. Here's my cry. Aqui está o meu clamor. Tranquilo? Você já conhecia cry como clamor? Então alguém grita, alguém clama, alguém fala muito alto. God be with you. Deus esteja com você. If there's a God. Se há um Deus, né? Então olha o there is aí. If there is a God, why has he let me go? Why has he let me go? Por que ele me deixou passar por isso? Por que ele me deixou ir? Ou porque ele me abandonou? Por que ele abriu mão de mim? Né? Então aqui ele tem mais um conflito. Antes parecia que ele estava bem resolvido, agora já não tá mais tão bem resolvido assim. Então ele tá tendo essa dificuldade, né, de lidar com o momento que ele tá. Continuando. As I walk, na medida que eu caminho, enquanto eu caminho, my life drifts before me. My life drifts before me. E esse drift, talvez você possa associar com os jogos de videogame, né? Faz um drift, tal, que não sei o que você faz aquela derrapada, tal, blá, blá, blá. E tem essa ideia também. Mas quando a gente diz que a vida passa pela sua frente, é nesse sentido de passar, de vaguear, de perambular. A vida parece que está perambulando pela sua frente. A vida está passando na frente dele. Though the end is near, I'm not sorry. Though the end is near, I'm not sorry. Então, apesar do fim estar próximo, I'm not sorry. Eu não me arrependo, ou eu não sinto muito, eu não tenho nenhum arrependimento, não tem nada que me segure. I'm not sorry. Catch my soul, it's willing to fly away. Catch my soul, it's willing to fly away. Então, pegue, segure e agarre a minha alma, pois ela quer, it's willing, ó, to will é querer. Will não é só uma palavra usada para o futuro. Will também é o meu querer, my will. That's not my will. Esse não é o que eu quero. Essa não é a minha vontade. E aqui ele tá falando, it's willing to fly away. Então, a minha alma está querendo voar por aí, fugir, ok? E outra parte interessante aqui dessa letra é o though, né? Muitas pessoas têm dificuldade não só com a pronúncia dessas palavras que tem TH, mas também com a aplicação delas. Para essa palavra em específica, a gente não só tem uma aula de TH, como tem uma aula que eu ensino a diferença entre essas palavras próximas, né? Que elas são tudo mesmo a mesma coisa que parece, né? Tem uma aula sobre isso e tem uma aula só sobre o though aqui no canal, caso você queira entender os 3 usos que ela tem. Outro trecho de interpretação aqui pra nós é though the end is near, I'm not sorry. Então, apesar do final estar próximo, eu não me arrependo. Então, a gente não sabe o que levou essa pessoa aqui pra essa situação que ela se encontra, mas aparentemente ela não se arrepende. Então, assim, é isso. Não temos mais nenhuma informação sobre o crime. Mark my words. Mark my words. Essa é uma expressão que você pode usar a partir de agora, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com as pessoas. Mark my words. Grava as minhas palavras. Lembre-se das minhas palavras. Mark my words. Believe my soul lives on. Acredite que a minha alma lives on. Continua, ainda vive. Don't worry, não se preocupe. Don't worry now that I have gone. Don't worry now that I have gone. Não se preocupe agora que eu já parti. That I have gone. I've gone beyond to seek the truth. Então eu fui além à procura da verdade. Então to seek
é a procura, para procurar profundamente, to seek the truth, a verdade. Então, o que me faz entender, né, com esse pedaço da música, é que esse prisioneiro deve ter dado a sua opinião sobre a fé dele. Né? Me parece que é isso, é porque eu parti por quê? Porque agora eu vou em busca da verdade. Porque se há uma verdade, é uma mentira. E por que ele estaria em busca de uma verdade? Por que essa seria uma questão agora? Essa é uma questão porque ele tá na situação que ele tá. Né? Então, assim, é uma interpretação que eu tenho desse pedaço. Chegando ao final, que é o pedaço mais polêmico dessa música. When you know that your time is close at hand. Então, when you know, quando você sabe, esse know, a gente não pronuncia o K, tá? A letra K. When you know that your time is close at hand. Então, quando você sabe que o seu tempo está próximo, a sua hora está chegando, ou seja, você sabe que você, né, vai acabar para você. Maybe then, talvez então, maybe, talvez, then, então, maybe then, you will begin to understand. Talvez você comece a entender. Então, esse you will begin, né? Você vai começar, você começará to understand, a entender. Life down here is just a strange illusion. Que a vida aqui embaixo é simplesmente uma ilusão bem estranha. Uma estranha ilusão, ok? Já vou explicar porque que esse pedaço aqui é polêmico. E aí sim, entramos na última parte instrumental da música até que vem o Bruce cantando o nome da música. Yeah. Hallowed be thy name. E Hallowed be thy name não é só o título da música, mas também é uma oração, parte de uma oração. E aqui a gente entra para a segunda parte da nossa aula, que a gente não só vai falar de algumas interpretações dessa letra, e eu conto com você pra gente trabalhar aqui, como nós vamos falar sobre a história dessa música em si, e os problemas e polêmicas que essa música está envolvida. Então assim, tá, vamos fazer um apanhado geral. Temos um prisioneiro que sabe que está sendo levado pra forca, ele tem um duelo interno ali, não sabe exatamente o que ele pensa, o que ele sente, não sabe, né, as certezas dele estão meio que flutuando. Uma hora ele tá tranquilo, uma hora ele não tá. Uma hora ele tá conformado, uma hora ele não tá. Uma hora ele tá em pânico, uma hora ele não tá. E essa história, esses sentimentos aqui é em menos de algumas horas, né? A gente não é nem um dia de sensação e sentimento. Assim como eu comentei, a primeira estrofe ela é mais lenta, né? Então o cara tá começando a se dar conta. E depois a letra da música e a música em si é tudo muito rápido. Até o ponto que ele has gone, and he has gone to find, to seek the truth, né? Até o momento que ele parte. E a oração final dele, certo? E esse Hallowed be thy name vem de uma oração que inclusive você encontra na Bíblia, que é uma menção ao Pai Nosso, né? Do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, Hallowed be thy name é santificado seja o vosso nome. O que é interessantíssimo da gente observar no ponto de vista do inglês, né? Então, hallowed é um vocabulário bem específico, né? Santificado. Be, seja, thy name, vosso nome. Então, thy é um pronome no inglês que a gente não usa no dia a dia, né? Geralmente é só com essa referência espiritual ou realmente no inglês mais antigo, que é vosso, thy name. Então, esse thy é como se fosse o your. Hallowed be your name, thy name. E outro fato curioso dessa música é que quem escreveu foi o Steve Harris, que é o baixista, dono da banda, e ele não é uma pessoa religiosa, né? Apesar dele sempre demonstrar que ele tem interesse por questões filosóficas e de comportamento humano também. E a polêmica envolvendo essa música é que ela foi acusada de plágio, né? O Iron Maiden foi acusado de plágio por conta de um pedaço da letra da música. E eu fui até buscar para entender melhor essa situação, porque eu fui estudar outra música para ver o que era plágio, né? Enfim, quem sou eu para querer caçar o plágio, né? Se já foi definido o negócio, foi definido. Mas assim, eu fiquei muito curiosa, eu levei pro meu pessoal, assim. E a banda foi processada pelo manager da Beckett, que é uma banda britânica, e eles acusaram que o Iron Maiden copiou uma letra deles, da música Life's Shuttle. Então eu fui escutar a música, e eu fui ler a letra da música, e basicamente o último pedaço da música, que foi o que eu marquei pra vocês aqui, deixa eu até voltar aqui nas minhas marcações. Então a última estrofe ali, realmente, né, eles pegaram bastante. A música dos caras é When your time is close at hand, maybe then you'll understand.
Life down there is just a strange illusion. E na letra de Hallowed Be Thy Name é só um pouquinho diferente. When you know that your time is close at hand, maybe then you begin to understand life down here is just a strange illusion. O resto da letra, gente, é a mesma temática, é uma questão de você se perguntar, mas o resto não tem nada igual, mas esse pedaço é realmente muito parecido. E eles tiveram que pagar 100 mil euros pros compositores. E sim, houve uma inspiração, né? O Steve Harris assumiu que ele se inspirou na banda pra escrever a letra dessa música. E é isso. E aí, o que vocês acharam da nossa aula? O que vocês acharam da interpretação? Vocês sabiam que essa música tinha essa pegada? Vocês já tinham parado pra estudar a letra dessa música, pra fazer uma interpretação? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. E outra, pra eu saber que você ficou aqui até o final, sabe qual emoji você vai deixar aqui embaixo, junto com o seu comentário? O da ampulheta. Porque a gente vai se inspirar no pedaço da música que fala The sands of time for me are running low, ok? Então coloca a ampulheta aí embaixo. E aí, você imaginava que você podia aprender tanto inglês assim com uma música do Iron Maiden? Lembrando que essa não é a primeira, hein? Tem várias aulas com Iron Maiden e outras bandas de rock aqui no canal. E antes de qualquer coisa, já se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e também ative o sino de notificações para você não ficar por fora das novidades aqui do canal. Coloca a minutagem de qual que foi o seu trecho preferido da aula e a gente se vê na próxima. Thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye!